Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes aqui do canal Hardware Magazine, hoje nós vamos falar sobre PoE. Então o PoE ou Power over Ethernet é uma tecnologia que permite com que a gente possa alimentar os dispositivos de rede utilizando o próprio cabo de dados. Um bom exemplo dele é o Access Point. O Access Point fica normalmente instalado num lugar estratégico para que todas as pessoas possam acessar a rede sem fio, certo? Então normalmente ele vai ficar na parede, numa parte mais alta aí do escritório ou da sua casa, e você tem que ligar um cabo de rede nele. E esse cabo de rede ele pode ser usado também para alimentar ele eletricamente. Isso facilita bastante a instalação, porque ao invés de você instalar ele com um cabo de rede mais um cabo de energia elétrica, você pode usar apenas o próprio cabo de rede para alimentar esse dispositivo. Um outro exemplo bem legal do uso da tecnologia do PoE são das câmeras IP. Câmera IP, para quem não sabe, são câmeras de circuito interno, né, câmeras de CFTV, que diferentemente das câmeras analógicas, elas são ligadas diretamente numa rede de dados. Essas câmeras também normalmente são ligadas em locais de difícil acesso, né, são colocadas no teto, na parede, em postes, em áreas externas. E usando então a tecnologia PoE, eu preciso levar apenas o cabo de dados para essa câmera. Eu não preciso mais me preocupar em levar um outro cabo de alimentação, de instalar uma fonte à parte para cada uma das câmeras que eu instalar. Para cada câmera eu vou levar apenas um cabo de dados e esse próprio cabo vai fazer a alimentação elétrica do dispositivo. Um outro exemplo do uso aí da tecnologia PoE seria a telefonia VoIP, né? Os telefones IPs, você não precisa mais, quando o aparelho suporta PoE, usar uma fonte à parte. Você não precisa colocar uma fonte de alimentação mais o cabo de dados. Apenas o cabo de dados ligados diretamente nesse aparelho de telefone IP já alimenta ele eletricamente e também é usado aí para a transmissão de dados. Esses equipamentos que suportam alimentação via PoE são chamados de PD ou Powered Devices. Já na outra ponta, a gente tem o que a gente chama de PSE, ou Power Sourcing Equipment. E aí a gente divide esses caras em dois grandes grupos. O primeiro seria o EndSpan, que é o famoso switch PoE. Então, o próprio switch vai alimentar o dispositivo que ele está trabalhando na rede. Então, esse switch é um switch convencional, ele pode ser um switch gerenciável, pode não ser um switch gerenciável, ele pode ter todas as portas PoE, ele pode ter metade das portas PoE e metade das portas sem ser PoE, como esse exemplo que a gente está vendo aí, e ele vai então alimentar novamente eletricamente os dispositivos da rede. Um outro grupo de dispositivos PoE seria o mid-span. O mid-span, então, normalmente é usado quando eu tenho já uma rede montada. Essa rede ela não está utilizando um switch PoE, mas eu vou estar colocando aí na minha rede alguns dispositivos que aceitam tecnologia PoE. Então eu posso ligar aqui um mid-span ou um injetor PoE. Veja que sempre eu vou ter essas duas entradas, uma é para alimentação e a outra é onde eu vou mandar aí os dados. Tá? Ele sempre vai ter essas duas entradas aí. Uma vai ser ligada aí no switch e a outra vai ligada no equipamento, e essa que vai ligada no equipamento obviamente alimenta ele eletricamente também. Ainda falando sobre o PoE, nós temos aí os dois principais padrões. Esses padrões aí, eles estão sempre sendo desenvolvidos, então é sempre bom ficar de olho, porque amanhã ou depois pode aparecer alguma coisa nova, mas basicamente o que nós temos hoje é o PoE padrão 802.AF, que ele alimenta dispositivos aí que consumam no máximo 15,4 watts em tensão contínua e que consumam aí até 350 miliamperes. E nós temos também um mais novo, ele não é tão novo assim, mas o mais novo padrão, que é o PoE Plus, que é o 802.AT. Né? Esse cara ele já consegue alimentar dispositivos que consumam mais energia elétrica, tipo essas câmeras móveis. Essas câmeras elas têm um motor, né?
e ela chega então até 25 watts, mais ou menos, também em tensão contínua, e conseguem alimentar um dispositivo que consuma 600 miliamperes aí de corrente elétrica. E os dois modos, né, só para finalizar aqui a apresentação sobre PoE, o modo A é quando a alimentação elétrica é transmitida junto com os dados. Essa alimentação também é chamada de alimentação fantasma, né, de phantom power. Você não consegue separar elas, basicamente, né? Os mesmos pares que estão levando a alimentação elétrica também estão levando os dados. E temos também o modo B. O modo B era o modo mais utilizado antigamente, né? Quando começou a aparecer é, a tecnologia PoE, e aí você tem então a alimentação elétrica sendo transmitida em pares diferentes daqueles que transmitem os dados. Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí a gente no Twitter, achem a gente lá no Facebook, acessem o nosso blog hardwaremagazine.com.br. E é isso aí então, galera.